Olá, tudo bem? Meu nome é Luciana Irti Rosa, sou nutricionista aqui da Secretaria de Educação e hoje vamos falar sobre as necessidades alimentares especiais, especificamente das alergias alimentares. A alergia é uma reação do sistema de defesa do corpo. Ao menor contato com o alimento ou produto, isso causa alergia e a pessoa alérgica ela pode ter desde cólicas a reações na pele ou dificuldade de respirar. E o tratamento unicamente é a isenção do alimento da dieta. Então, nós temos que tirar esse alimento totalmente da dieta dessa pessoa, dessa criança, desse indivíduo. É importante que os responsáveis, por esse aluno, busquem um acompanhamento médico e de nutricionista, porque no momento que a gente retira esse alimento, a gente precisa também repor os nutrientes que esse alimento está, que essa criança não está consumindo. A alergia ela não é uma condição definitiva. Ela pode ter cura, através da testagem de provocação oral periódica que permite avaliar a aquisição de tolerância. E quais são os sintomas das alergias? Então, primeiro, ela acomete todo o corpo. Então, a pele, pode aparecer manchas avermelhadas, urticária, dermatite, coceira, inchaço de lábios e pálpebras. Digestivos, dificuldade para engolir, refluxo, recusa alimentar, vômitos, cólicas intensas, diarreia, sangue e muco nas fezes. Respiratórios, congestão nasal, chiado, respiração difícil, tosse seca, sensação de garganta fechando imediatamente após a ingestão do alimento. Cardiovascular, tonturas, perda de consciência, queda de pressão. Geral, baixo ganho de peso, atraso no crescimento e desenvolvimento e a possibilidade de risco, de morte. Quais são os tipos de alergias? Então, a gente tem alergia mediada por IgE, o que seria isso? É quando a criança tem um surgimento rápido dos sintomas, muito rápido, minutos ou até 2 horas após a ingestão do alimento. Os sintomas eles podem ser variados ou surgir associados entre si e ocorrer em diferentes intensidades, que podem variar até de quadros leves, moderados, até graves, com risco de morte, como é no caso da anafilaxia. A alergia não mediada por IgE, os sintomas surgem mais tardiamente, podendo demorar algumas horas ou até dias após a ingestão do alimento. A maioria dos sintomas desse tipo de alergia envolve o aparelho digestivo, esôfago, estômago e intestino, causando sintomas como diarreia, com ou sem sangue visível nas fezes, refluxo, cólicas, distensão abdominal, baixo ganho de peso, entre outros. E também a alergia alimentar mista, que é o aparecimento dos sintomas ele é variável, podendo ser imediato ou demorar dias para surgir. E a anafilaxia é um termo médico que se refere a uma reação alérgica grave, portanto com risco de vida. Ocorre de maneira muito rápida, logo à exposição do alimento. O paciente tem sintomas que acometem 2 ou mais sistemas do corpo humano, por exemplo, pode ter lesões de pele, com sintomas respiratórios ou intestinais, tudo muito rápido, com piora muito rápida. Então, é preciso ficar muito alerta a esses sintomas, que podem estar associados a crises mais graves, como dificuldade para respirar, tosse repetida, palidez, cianose, que ela fica roxa, mais azulada, desmaio, tontura, o choro rouco, intenso edema, inchaço de lábios, urticárias pelo corpo, que são lesões elevadas pela pele, falta de ar, vômitos repetidos e diarreia intensa. Então, os sintomas podem variar de pessoa para pessoa e até mesmo entre reações na mesma pessoa. E se não tratado imediatamente, pode levar ao fechamento da glote, podendo ser fatal. Então, ele tem que ser algo muito rápido. E a alergia alimentar tem cura? Sim, a criança pode adquirir a tolerância àquele alimento causador.
E a duração desse quadro é muito variável. Então, algumas crianças têm, outras demoram mais para adquirir essa tolerância. Na alergia alimentar IgE mediada, então raramente elas vão conseguir adquirir a tolerância. Então, vão persistir alérgicos para a vida toda. A tolerância oral, ele trata-se de um processo gradual. Então, a pessoa pode inicialmente tolerar pequenas quantidades ou diferentes graus de processamento térmico do alimento. Por exemplo, alergia ao ovo. Então, tem muitas crianças que têm alergia ao ovo, não podem consumir nada, e com o tempo eles começam a comer um bolo que tem o ovo assado. Então, aquela pequena quantidade num alimento assado, ela consegue consumir sem ter problemas, né? Um bolo, um biscoito. Então, geralmente a gente tem casos aqui na secretaria, né, na educação, de crianças que já conseguem tolerar desta forma. Então, isso é um processo lento e gradual. Então, não é assim de uma hora para outra. E alguns indivíduos podem tolerar traços de alimentos, sem a necessidade de cuidados com a contaminação cruzada. Mas é importante que essas informações venham no laudo. Então, no laudo deve estar descrito que essas crianças podem consumir esses alimentos com traços. E os cardápios? O cardápio, então, ele é planejado sem o alimento causador da alergia. É importante a gente sempre ler os rótulos dos alimentos, porque todo alimento industrializado, ele obrigatoriamente deve ter no rótulo com quais os alergênicos que tem. Então, a gente tem um exemplo aqui desse alimento aqui, contém glúten, alérgicos, contém derivados de cevada, pode conter aveia, soja e trigo. Então, ele vai dizer aqui os alimentos, quais os alergênicos que tem. Os alimentos, então, eles devem ser preparados de forma a evitar a contaminação cruzada, mesmo pequenas contaminações podem desencadear os sintomas de alergia. Então, pequenas quantidades, né, pequenas contaminações podem causar. Então, a gente tem que ter cuidado, porque farelos, pequenos grãozinhos já podem causar essa contaminação. E como que a gente evita essa contaminação cruzada? Então, a gente tem que cuidar com as esponjas que a gente lava a louça, elas devem ser exclusivas para cada alergia. Então, se eu tenho 3 tipos de alergia a leite, alergia a ovo e alergia a cacau, eu preciso ter 3 buchas separadas diferentes para essas crianças, tá? Os talheres também devem ser exclusivos. Utensílios plásticos aqui no caso, eles devem ser também exclusivos. Já o vidro, inox e alumínio não precisam porque eles não são substâncias que grudam, né, nesses utensílios. Então, eles bem higienizados eles podem ser utilizados. Não precisam ser exclusivos. Os alimentos especiais devem ser guardados em local específico identificado, em uma estante específica ou na prateleira mais alta, para que não tenha contaminação. Eles devem ficar em caixas separadas, dentro de caixas, de potes com tampa. As bancadas elas devem ser sempre higienizadas antes de serem usadas. E a comida, né, a alimentação especial, e a regular não devem ser preparadas ao mesmo tempo. O ideal é que sempre prepare primeiro a alimentação sem um alergênico para que não tenha contaminação. E na rotina escolar, quais são os cuidados? Então é importante estimular que todos lavem bem as mãos frequentemente após o lanche, ou o contato com o produto, para que na hora de pegar, de abraçar, pegar na mão do colega, a gente não tenha uma contaminação. Promover um ambiente calmo de consumo da alimentação escolar, evitando acidentes e inibindo a troca de alimentos. Atitudes comuns, como dar as mãos, abraçar um colega ou compartilhar objetos pessoais também podem ser um risco para essas crianças. Então, a gente precisa, como eu falei, ele sempre está lavando as mãos e se tiver um contato maior com esse alergênico, tomar outros cuidados. E as atividades pedagógicas, né? Algumas atividades podem colocar o estudante em contato direto ou indireto com o causador da alergia, como oficinas culinárias, aulas em laboratório, visitas de campo e uso de instrumentos musicais de sopro.
gincanas, uso de materiais recicláveis, como caixas de alimentos, luvas. Então, isso pode ter essa criança pode ter um contato com esse alimento nessas atividades pedagógicas. Então, a gente precisa ter um cuidado maior e pensar como fazer essa atividade sem trazer risco para essa criança. Existem produtos na escola que podem conter um alimento que causa alergia, tais como massa de modelar, cola, giz de lousa, talco de balões, produtos de higiene pessoal. Então, é necessário ter bastante atenção e, em caso de dúvida, sempre ligar no saque da fábrica. Festas, eventos, lembrancinhas, aniversários, passeios. Então, o responsável pela criança deve ser sempre avisado com antecedência dos alimentos que vão ser ofertados, e a unidade escolar deve sempre providenciar um lanche semelhante sem o alérgeno ou oferecer um lanche sem alérgeno para todos os alunos, né? Então, tratando assim a criança com respeito e descrição também. Então, sempre que for fazer um evento, uma lembrancinha, a gente precisa pensar nessa criança que tem alergia alimentar. E em caso de exposição acidental, se a criança tiver uma exposição acidental ao alérgeno na escola, o aluno ele pode desenvolver desde sintomas moderados até o choque anafilático. Então, a escola ela deve acordar com a família como proceder nesse caso, né, em situações de emergência. Então, as pessoas que estão próximas dessa criança, os professores, todos os profissionais, eles precisam saber identificar esses sintomas para agir com rapidez. E daí, conforme o combinado com os pais, né? Se é para chamar os pais, se é para levar para o hospital, se é para levar para o posto de saúde, se tem algum medicamento ali que pode ser aplicado. Então, isso tudo tem que ser acordado com o pai, né? Como reagir nessa situação. E o importante é agir com muita rapidez, porque o choque anafilático ele é muito rápido, então precisa ser tem que ser muito rápido nesse atendimento. E aqui a gente vai ver algumas alergias. Aqui a gente tem o APLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca. Então, é um tipo de alergia muito comum, principalmente nas crianças até 24 meses, e é onde a gente precisa retirar totalmente o leite da dieta. E não pode nem consumir o leite sem lactose. Então, aqui a gente tem alguns ingredientes, que depois vocês podem ler um por um, que são encontrados nos alimentos industrializados. Então, nem sempre quando a gente lê os ingredientes, a gente encontra o nome leite. Então, eles também estão escondidos com outros nomes. Alergia ao ovo também. Também a gente faz uma dieta sem o ovo e também alimentos industrializados que contêm o ovo. Alergia à soja, também a gente tem aqui os ingredientes. Alergia ao amendoim, né? Então a gente também tem aqui alguns ingredientes que tem amendoim. Alergia a oleaginosas também é comum. Alergia ao trigo. Alergia ao látex. Então, o látex ele é encontrado em várias frutas, que é encontrado às vezes na casca daquela fruta. Então, a criança que tem alergia ao látex, muitas vezes ela não pode consumir essas frutas que têm látex. E outras alergias comuns, né? Corantes, aditivos, peixes, camarão, fruto do mar, banana, mamão, kiwi, abacaxi, tomate, mel e entre outras alergias. Então, ficamos por aqui e até a próxima!